texto base da nossa meditação está lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, diz assim: E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreve isso para a igreja que estava em Roma, e havia em Paulo uma experiência muito profunda acerca dessa transformação. E o assunto aqui desse texto é esse, a transformação. Eu acho que é um assunto muito importante para a nossa caminhada. Porque é natural que no meio das dificuldades, quando passamos por algo e queremos ver uma mudança, uma transformação, é natural que canalizemos todos os nossos esforços, a nossa oração, o nosso foco para que as circunstâncias, as situações que estão ruins, as lutas, as dificuldades, para que esse cenário seja realmente transformado, né? Para que vejamos aquilo que tanto almejamos. Mas o grande erro que eu acho que se tem nas provações que atravessamos, nos desertos da nossa vida, é de não focar na nossa transformação. É de não focar na necessidade maior que há em mudarmos primeiro, para que depois as coisas venham a mudar na nossa vida. E Paulo, ele ressalta isso, porque Paulo viveu isso muito de perto. Paulo era um perseguidor, ele perseguia a igreja, ele matava, ele se empenhava nisso, nesse zelo pela lei, perseguindo os cristãos, e ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Caminho de Damasco, ele estava indo para Damasco, inclusive para poder fazer aquilo que ele fazia, que era perseguir. E ali ele tem uma experiência com o Senhor. Então, se dá um processo de, primeiro, um encontro, uma transformação, uma mudança de vida. Então, ele tem uma conversão. E essa transformação foi real. A partir daí, tudo começou a mudar na vida dele. Tudo começou a mudar em todos os sentidos, podemos dizer assim. Mas a primeira grande mudança foi nele. E nós esquecemos de focar nisso. E Deus, ele quer que você foque nisso. Porque as coisas mudam quando você muda. As coisas mudam quando eu mudo. O texto é muito claro. Paulo, ele fala isso com a maior propriedade. E para uma igreja, né, aqui abrir um parêntese, era muito pertinente essa colocação, porque era uma igreja que necessitava dessa mudança profunda. Pois era uma igreja que tinha muita coisa ali na raiz, né, na intimidade da igreja, que eles não conseguiram abrir mão ao longo, né, da sua experiência com Deus. Então eles traziam consigo muito rudimento, muitas coisas carnais. Então Paulo, ele diz: não sede conformados com esse mundo, ou não vos conformeis com esse mundo. É a tradução, né, a revista corrigida. Não vos conformeis com esse mundo. O conformismo é uma situação muito perigosa. É quando nós começamos, né, e aqui tem dois extremos, quando nós começamos a aceitar as coisas do mundo como se normal fossem. Quando nós começamos a aceitar a frieza espiritual, quando nós começamos a aceitar a incredulidade, quando começamos a aceitar a sujeira e a impureza que há no mundo, como se fosse algo normal. Eu não sou adepto, eu acho que a vida cristã, ela tem que ser de equilíbrio. Tem gente que vê pecado em tudo e tem gente que não vê pecado em nada e se conforma com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação, ela vem através de um renovo, da renovação do entendimento. Sai o entendimento antigo e entra o entendimento novo. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu, particularmente, já mudei de ideia, de pensamento inúmeras vezes na minha jornada. Eu acho que a vergonha que a gente tem que ter não é de mudar de pensamento. É de manter os mesmos pensamentos, às vezes por orgulho, às vezes por um sentimento doente, às vezes por vaidade. Então, se me for ensinado algo que confronta, né, diretamente o meu entendimento, e me é mostrado que realmente aquilo é mais sensato, por que não? Paulo diz isso: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Entendimento é necessário que às vezes seja mudado. Algumas religiosidades que estão entranhadas dentro de nós, que impossibilitam, porque limitam o agir de Deus na nossa vida. Limitam a operação do Senhor. O entendimento, ele limita. Quando Israel chega na terra da promessa, eles se viam como gafanhoto aos seus olhos. E também aos olhos dos seus inimigos. O agir de Deus na vida deles, o poder que o Senhor tinha prometido lá atrás a Josué e Caleb e também a Moisés, estava sobre risco por conta do entendimento que eles tinham acerca deles mesmos. Qual o entendimento que você está tendo sobre você?
Qual é o entendimento que o inimigo está tentando colocar na sua cabeça, nos seus pensamentos, para você achar que realmente aquilo é uma verdade? Chegou a hora de ter esse pensamento transformado. Chegou a hora de ter esse entendimento mudado. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem coisa que só acontece quando nós alcançamos essa renovação. Tem coisas que só acontecem quando essa mudança ocorre. Eu falei isso no início, né? Estou falando aqui, batendo na mesma tecla. E o texto aqui ele diz: transformados pela renovação do vosso entendimento, para que, olha, só vai acontecer se houver a renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando não nos conformamos com o mundo, quando o nosso entendimento ele é transformado, ele é renovado, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Como que Deus ele nos dá todos os meios e as possibilidades para que possamos ter uma mudança de vida. Eu sempre trabalhei na minha cabeça, na minha mente, com a ideia de versões. A versão minha que entrou numa provação, num deserto, não deve ser a mesma versão que vai sair. A versão minha que viveu um processo doloroso, a versão sua que viveu um processo doloroso e está passando por não deve ser a mesma versão que vai sair. Nós olhamos alguns personagens, pega Pedro, por exemplo. Quantas versões tem de Pedro? O Pedro doido, impulsivo, que andava com espada, cortou a orelha do soldado. O Pedro cheio do óleo do Espírito Santo, da unção de Deus, que revelou quem Cristo era. Tu és o Cristo, Filho de Deus. O Pedro que negou Jesus. Olha quantas versões. O Pedro que disse para Jesus 3 vezes que amava a Jesus. O Pedro que escreveu a Epístola de Pedro. Conteúdo maravilhoso. Eclesiástico da parte do Senhor. Olha quantas versões. Quanto que esse homem foi transformado. Quanto que ele foi mudado. Eu tenho várias versões minhas aqui também. E eu tenho certeza que você também tem. E tudo isso é para o nosso aperfeiçoamento. É para o nosso aperfeiçoamento. Toda aprovação, ela produz em nós uma transformação. Esse é o intuito do Senhor. Só que essa transformação, aí que mora o grande perigo. Às vezes é para o bem e às vezes é para o mal. Quando nós não nos conformamos com o mundo, não nos conformamos com a murmuração, com o parecer ruim, com a tristeza, com a incredulidade, não nos conformamos com essas coisas, a aprovação ela produz uma transformação de bênção, uma transformação de renovo, uma transformação de nova criatura na presença de Deus, uma nova caminhada. Quando nós nos conformamos com o mundo, a aprovação ela produz uma transformação de dificuldades, uma versão pior. Mas eu creio que Deus ele já tem gerado em ti, em mim e em nós, uma versão muito melhor do que aquela que entrou no início dessa aprovação. E olha, é fácil, a gente olha para trás e a gente vê quanto que Deus nos mudou. Tem muita coisa para mudar. Mas aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Ele vai terminar essa grande obra. Ele vai completar o plano que ele estabeleceu para a minha e para a sua vida. Tá bom? Descansa sobre essa palavra. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.